Olá, hoje eu vou explicar para você como interpretar o seu formulário de oferta de vaga. Aqui nós temos um exemplo de uma vaga da Áustria. Os campos estão numerados e eu vou explicar para vocês cada campo, tá? Aqui em cima, onde está passando o meu cursor, vocês conseguem ver o código da vaga. Lembrando que cada vaga tem um código e durante todo o seu processo de aplicação, nós vamos nos orientar através do código da sua vaga, tá? Aqui no item 1 vão ter informações sobre o empregador. Então, o item 1 aqui tem o nome da empresa ou o nome da universidade onde você vai estagiar. O item 2 é o site da empresa. O item 3 é o endereço. Essa é uma informação muito importante, pois você pode pegar o nome dessa cidade, jogar no Google e verificar se você quer realizar um estágio naquela localidade. O item 4 aqui ele está vazio, mas ele pode informar o número de colaboradores que essa empresa tem. Então, através disso, vocês conseguem identificar se essa vai ser uma empresa grande, uma empresa pequena, etc. O item 5 é a área de atuação dessa empresa. Então, no caso desse exemplo aqui que nós estamos mostrando, é uma empresa de transporte e logística. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os requisitos que o candidato precisa ter, que são esses itens marcados em verde, tá? Então, no item 6, aqui o candidato ele consegue perceber qual é a área que ele precisa estar estudando para poder aplicar para essa vaga. Então, essa é uma vaga, esse exemplo aqui, abrange muitas áreas. Então, eles gostariam de receber candidatos de engenharia civil, de comunicação, de jornalismo, de computação, informática, economia, business, né, que é a administração, marketing. Então, essa é uma empresa que está muito aberta a várias áreas. Então, é através daqui que você consegue perceber se o seu curso está relacionado com uma dessas áreas, se você pode aplicar. O item 7 é o field específico, né? Então, às vezes, eles vão marcar aqui o field, que são as áreas que eles têm preferência. Então, como eu disse, eles querem estudantes de engenharia civil e tal, mas eles gostariam muito de alguém também que tivesse conhecimentos em construção de estradas, engenharia de construção especificamente, tá? Eles estão abertos às outras áreas, mas essas são as áreas que eles mais têm interesse. O item 8 é o número a quantidade em anos que o candidato precisa ter cursado para poder aplicar para essa vaga. Então, aqui eles gostariam de um candidato com conhecimento aí de 4 anos, ou seja, queriam alguém já no final do curso, que tivesse feito aí 8 semestres do curso, tá? Então, por exemplo, vocês podem nos perguntar: eu tenho todos os requisitos, porém eu tenho apenas 3 anos concluídos, eu ainda não concluí o quarto ano que eles estão pedindo aí. Eu posso aplicar? A gente pode fazer uma checagem, tá? Mas geralmente eles não deixam. A gente pode checar se vocês solicitarem por e-mail. O item 9 são os idiomas que o candidato precisa ter para poder aplicar para essa vaga. Então, vocês podem notar aí que, nesse exemplo, a vaga ela pede 2 idiomas. Ela pede italiano excelente, então C1, C2, e, ali tem o and, inglês intermediário, tá? Às vezes vão ter vagas, na verdade, a maioria das vagas, elas pedem apenas um idioma, ou se não, elas pedem um ou outro. Então, no lugar do and, quando eles pedirem um ou outro, no lugar do and vai estar o or, né? Em inglês aí. O item 10 são outros conhecimentos que o candidato precisa ter para poder aplicar. Então, aqui eles estão querendo candidatos que tenham conhecimento no pacote Office, que seja uma ótima pessoa em comunicação. Se tiver um inglês avançado, isso vai ser um plus. Uma pessoa que seja adaptável, né, a multitarefas. Então, tem que ler aqui o textinho para entender o que que a empresa está pedindo e verificar se você tem essas habilidades, essas skills para poder aplicar. O item 11, que está aqui no finalzinho da página, é um item muito importante, tá? Que envolve um pouco da legislação de estágio no outro país. Esse item ele vai te perguntar, ele vai dizer se você precisa ter vínculo universitário ou não para poder aplicar. Nesse exemplo dessa vaga da Áustria, o vínculo ele não é exigido. Vocês podem notar ali que está dizendo Student Status Requirements, ou seja, o status de estudante, not required, ou seja, não é requerido. Então, para essa vaga na Áustria, não é exigido o status de estudante, o que significa que uma pessoa recém-formada, uma pessoa formada, uma pessoa estudante poderia aplicar. Então, essa é uma vaga que aceita diversos candidatos. Mas a maioria das vagas, elas acabam solicitando o status de estudante, né? Elas acabam pedindo que o candidato tenha vínculo, que ele tenha vínculo durante todo o período do curso. Então, essa informação vai estar bem explícita aí. Agora, nós vamos para as informações sobre o estágio, como pagamento, etc. Tá? Tá aqui em roxinho. O item 12 são o número de semanas que o empregador está oferecendo esse estágio.
Então, vocês podem perceber aí que tem um mínimo de 27 semanas, 27 semanas são 6 meses, e o máximo são 78 semanas. Se não me engano, 78 semanas são é um pouco mais de um ano e alguns meses aí para frente. Então, isso significa que o candidato pode cumprir no mínimo 27 semanas e no máximo 78 semanas de estágio. O candidato ele vai escolher o período que ele quer realizar o estágio dentro desse mínimo, desse máximo, tá? O item 13 é o valor da Bolsa Auxílio. Então, essa é uma vaga na Áustria, a moeda de lá é o euro. Então, para essa vaga, eles estão oferecendo 2.350 euros por mês. Então, aqui embaixo já fica per month, explicando o que é por mês. O item 14 vai falar um pouquinho sobre a acomodação, sobre o custo estimado, uma estimativa do valor que você vai gastar com acomodação por mês. Então, em um quarto lá na Áustria, nessa cidade onde está sendo oferecido o estágio, você vai pagar em torno aí por mês de 550 euros de aluguel, tá? Essa é uma estimativa. Ali no item 15, tem o período que eles querem receber o candidato. Vocês podem reparar que tem um errinho aí, tem 2025, né? A gente já está em 2026. Mas, na verdade, o que eles queriam dizer é que tem um período de um ano aí para o candidato realizar o estágio, começar o estágio, enfim, realizar o estágio, tá? O item 16 vai estar informando se o governo de lá cobra alguma dedução em cima da sua bolsa auxílio, em cima do seu salário. Então, o governo da Áustria, eles cobram 20% de desconto. Então, aí, a partir disso, vocês conseguem calcular. Vou receber tanto, vai ter 20% de desconto do governo, por questões de taxas lá governamentais, né? E aí vocês vão fazer esse cálculo. O item 17 é a forma de pagamento. Então, essa empresa, esse empregador, eles fazem o pagamento da bolsa através de transferência bancária. O item 18, aqui vai falar um pouquinho sobre a acomodação, tá? Então, a acomodação, ela vai ser encontrada por quem? Para essa vaga, tá dizendo aqui que ela vai ser encontrada pelo candidato com o suporte da empresa. Então, trainee with the help of the company. Mas a maioria das vagas que encontra acomodação é a própria IAEST, tá? E o item 19 é uma estimativa do custo de vida, incluindo o aluguel. Então, quanto que você vai gastar com aluguel, transporte e moradia? Então, por mês, nessa cidade aí, na Áustria, vocês vão gastar em torno de 900 euros com alimentação, transporte e moradia, tá? Isso para vocês terem noção. Já o item 20, que está em laranjinha, é para vocês saberem qual é o tipo de ambiente de trabalho. Então, essa daqui é uma vaga em escritório. Vocês podem reparar ali que está dizendo Working Environment, Office Work. Então, trabalho de escritório, tá? O item 21 é a carga horária de trabalho que você vai ter semanalmente. Então, a carga horária é uma carga horária de 38 horas e meia aí por semana, tá? Uma coisa que precisa ficar muito clara para vocês é o seguinte: aqui no Brasil, estagiário cumpre uma carga mais baixa. Mas lá fora, nos outros países, a carga horária de estágio ela é bem intensa. Ela pode chegar a 40 horas semanais, 42, 44 às vezes. Então lá os estágios são bem intensos mesmo, tá? Aqui no item 23 vão ter as informações da empresa, das tarefas que você vai fazer. Então você tem que ler com bastante calma, verificar se você tem afinidade com essas atividades, se você consegue, se você está preparado, verificar os requisitos mais uma vez para verificar se você consegue isso. Lembrando que as empresas elas são mais exigentes que as universidades. Então, empresa, eles querem alguém com foco total. Eles vão querer alguém com as habilidades ideais, que se saia bem na entrevista, que tem uma comunicação muito bacana. Já as universidades, elas são mais flexíveis. Então, geralmente, a universidade não pede entrevista antes do estágio começar. Os estágios em universidades, eles são mais tranquilos. Então, eu sempre indico as universidades aí como primeira experiência internacional. Caso a pessoa não tenha ou esteja com um pouco de receio, as universidades são mais tranquilas, tá? Aqui é ao finalzinho do formulário, tá? Então, aqui no item 24 vão ter additional informations. Então, quando tiver alguma informação adicional, alguma informação importante que o empregador precise passar, vai estar listado aqui. Aqui não tem nada, mas é importante que vocês fiquem cientes, desse item. E aqui no item 25 é o deadline for nomination, ou seja, o prazo para você enviar a sua candidatura. Então, para esse exemplo aqui, o prazo é dia 21 de janeiro de 2026, ou seja, o candidato que tiver interesse, ou os candidatos que tiverem interesse para essa vaga, precisam mandar o application para a gente até o dia 21 de janeiro. Porque depois do dia 21, essa vaga vai sair do sistema. E o que que isso significa? Significa, por exemplo, eu vi essa vaga hoje no sistema, hoje é dia 7 de janeiro de 2026, e eu quero muito aplicar para ela. Bacana.
Você vai mandar um e-mail para a gente, nós vamos te dar um prazo aí de alguns dias para você montar a sua aplicação e você precisa mandar a sua aplicação para a gente poder corrigir, tá? Se você mandar a sua aplicação depois do dia 21, nós não vamos conseguir mais mandar a sua aplicação, porque essa vaga, o prazo dela já se encerrou, ela já saiu do sistema. Então, esse é um prazo muito importante que vocês precisam ficar de olho, tá bom? Então, esse é o videozinho explicativo aqui do formulário da vaga. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente por WhatsApp, e-mail, fiquem à vontade.